Oi, gente. Boa noite. Sou a Sara. Estou aqui na garagem do meu prédio. A luz não tá boa, como vocês podem nitidamente ver. Mas eu queria conversar, então eu decidi ligar a câmera. Eu tô com 5%. Espero que funcione. Tem gente me mandando mensagem, inclusive. Doideira. Eu estou aqui e eu queria falar sobre algo que eu venho pensando. Vou falar um pouco mais perto para você conseguir me ver. Eu gostaria de falar sobre o Evangelho, porque são coisas que eu tenho pensado, não só pensado, mas vivido também. O Evangelho, para mim, ele é real e verdadeiro, com certeza. Se não é só para mim, ele é. Mas eu devo confessar que muitas vezes eu encontro dificuldades no caminho desse evangelho, de seguir, né? Porque eu sou humana, porque eu erro, porque eu tenho problemas. E eu realmente tenho encontrado algumas dificuldades, porque não é fácil. O evangelho não foi feito para ser uma coisa fácil, na verdade, né? Mas ao mesmo tempo eu não consigo viver sem. Então é muito doido como muitas vezes eu me pego querendo muitas coisas que não necessariamente eu gostaria de querer, mas eu quero. Tantas coisas materiais como coisas, sonhos e desejos. E a verdade é que isso é muito prejudicial. Porém é muito difícil de entender exatamente as coisas. Então, por exemplo, sabe, às vezes pelo evangelho eu não vou poder fazer tudo o que eu quero, mas tem coisas que não são pecado, tem coisas que não são erradas, tem coisas que não são ruins, mas eu também me pego não achando que eu deva fazer. Isso é muito doido, porque a minha relação com o evangelho é viva. Jesus, ele não só me salvou, como ele é a razão e o motivo do meu acordar todos os dias. Mas é estranho pensar que enquanto um dia eu não consigo viver sem Jesus, enquanto um dia dói de verdade, já tiveram dias em que o meu coração doía, em que o meu corpo doía fisicamente, de saudade, de desespero, de vontade de conhecer e de estar perto de Cristo e da volta e do retorno dele. Mas em outros momentos, o evangelho desaparece da minha vida. E eu estou sendo dramática, é óbvio que o evangelho não desaparece da minha vida, mas eu sinto que eu vivo alheia. Isso é muito doido, é muito estranho e eu não quero que isso aconteça, porque o evangelho é real, o evangelho é doloroso, mas o evangelho é real e ele é o motivo do meu viver. Mas eu não consigo entender como essa Sara aqui consegue ao mesmo tempo encontrar Jesus e doer de tanto amor por ele, e dias depois a mesma Sara não olha para Jesus. Ela passa a vida querendo seus próprios desejos e as coisas tomam lugar e o centro na minha vida. E pra mim isso é chocante, no mínimo. Então eu tô aprendendo a viver com o evangelho. Estou aprendendo a viver com o que eu tenho. Porém eu não tenho. O problema sou eu, gente. E o que me resta é pedir pro Espírito Santo que ele me guarde meu coração e me guie. Mas tem dias que eu vou querer ler 30 capítulos da Bíblia, que eu vou orar por horas, que eu vou escrever, que eu vou fazer poesias para Deus. E tem dias que eu nem vou lembrar de orar. Pra mim isso é o mais chocante. Porque como eu posso falar que eu amo alguém, como eu posso falar que eu verdadeiramente sinto dor e sinto saudade de alguém que muitas vezes eu me esqueço que existe.
Isso é muito doido. Muito. É muito doido pensar que... Eu tô encostado no carro. É muito doido pensar que eu sou tão ruim assim. E eu não gostaria de ser, mas eu sou. Então, é isso. Eu gostaria de compartilhar essa dualidade de que o relacionamento com Cristo, ele tem esses altos e baixos. E eu não deixo de amar a Cristo por causa dos baixos. Mas eu preciso ficar atenta para que não se repita sempre. Porque eu não posso dizer que nunca mais vai se repetir. É o que eu gostaria, é o que eu peço para o Senhor. Eu não consigo entender como eu consigo passar dias e dias sem pensar em Cristo. Mas eu passo. Parece que eu vivo anestesiada. Parece que eu vivo dormindo num sono e do nada às vezes eu acordo. E eu sinto como se eu não respirasse, como se eu não vivesse a vida. Como se eu simplesmente estivesse sufocando a todo momento. E aí quando eu encontro Cristo, quando eu olho para Ele novamente, eu me sinto viva. O ponto é, por que eu faço isso? Eu não quero viver como se eu estivesse a todo momento sufocando ou dormindo. Eu quero ser a Sara acordada e viva. Mas eu tenho tanta dificuldade nisso, como pode algo tão fácil se tornar tão difícil para mim? E sem dúvidas, Cristo é o amor da minha vida. Eu amo Jesus. E eu odeio pensar em magoar Ele. Mas ao mesmo tempo é só o que eu consigo fazer. Então pra mim essa questão do evangelho ela é muito difícil. Porque é uma luta comigo e com a minha própria carne que não tem fim. Eu espero que o dia chegue. Eu espero pelo dia em que vai ter fim. Mas por enquanto não. Então eu tenho que aprender a viver assim e é muito difícil, porque eu sou alguém de 22 anos. Eu tenho uma vida, eu tenho uma... Eu tenho uma vida, eu tenho uma família,